Meu amigo santista, segura essa, porque a informação que acaba de sair pode mudar completamente o rumo do nosso peixão nesse clássico contra o Corinthians. E se você ama o Santos de verdade, já fica comigo até o final, porque a última parte dessa notícia vai pegar fogo. É coisa séria, e eu quero muito saber a sua opinião nos comentários. Afinal, o Vojvoda acabou de tomar uma decisão que vai dar o que falar, e tem jogador da base pedindo rescisão. Elenco passando por mudanças e até desfalque de última hora. E tudo isso às vésperas do clássico mais importante da temporada na Vila Belmiro, valendo a sobrevivência do Santos no Brasileirão. Pois a pressão está enorme, e o clima dentro do CT Rei Pelé é de pura expectativa. Mas vamos por partes, porque tem muita coisa pra gente conversar hoje. Na noite da próxima quarta-feira, às 21h30, o Santos vai encarar o Corinthians pela Série A do Brasileirão Betano. E o jogo não é só um clássico, é praticamente uma decisão. O Peixe está na 16ª colocação com 28 pontos, colado na zona de rebaixamento. Uma vitória mantém o time vivo e dá fôlego para a sequência do campeonato, mas um tropeço pode colocar tudo a perder. E é nesse contexto que surge a primeira bomba da noite. Juan Pablo Vojvoda tomou a decisão de manter Robinho Júnior como reserva, mesmo com o garoto arrebentando nos treinos e chamando atenção até da Europa. De acordo com o portal Santistas.net, o treinador argentino decidiu segurar o menino da Vila, apostando na experiência de jogadores mais rodados pro clássico. O jovem atacante, que já vem sendo observado pela Inter de Milão, tem encantado todo mundo com sua velocidade e drible. Mas, segundo o próprio Vojvoda, é preciso calma. Em entrevista recente, o técnico explicou: são jovens que para mim têm que jogar. Há vezes em que não se encontra o momento para que joguem no primeiro elenco, e não acho legal treinar um mês sem jogar. Usamos Shermonte no Sub-20 Juninho, Robinho Júnior. Quando as possibilidades permitem, vão jogar. Essa fala mostra que o treinador quer preservar o garoto, dar um passo de cada vez. Mas entre os torcedores, a decisão dividiu opiniões. Muitos acreditam que Robinho Júnior merecia estar entre os titulares, ainda mais diante de um Corinthians que vem oscilando e que sofre na defesa. E é por isso que a expectativa para vê-lo entrando no segundo tempo é enorme. Mas não para por aí. Enquanto Robinho Júnior segue aguardando sua chance, outro jogador da base vive um verdadeiro impasse nos bastidores. Estou falando do volante Ian, de apenas 21 anos. O garoto, que renovou o contrato com o Santos até julho de 2027 com a promessa de ser mais utilizado, acabou se desmotivando e pediu rescisão contratual ao jurídico do clube. Segundo informações do Diário do Peixe, o atleta se sente de mãos atadas e frustrado com a falta de oportunidades. Durante a renovação, o clube havia garantido que ele seria aproveitado no elenco principal, mas desde então, Ian atuou apenas 2 vezes em 2025, contra Bragantino e Bahia, e depois não teve mais chances. A diretoria tenta convencer o jogador a ficar. O coordenador da base, José Renato Quaresma, e o gerente de futebol, Gustavo Ferreira, já conversaram com o staff do volante e pediram paciência, reforçando que o Vojvoda ainda está promovendo uma reformulação gradual no elenco. Mas a situação é delicada. Ian já teve lesões no joelho, perdeu espaço com as mudanças de comissão técnica, e agora vê o sonho de se firmar no profissional escapando pelas mãos. Ele chegou a receber sondagens de clubes como Atlético Mineiro, Vitória, Portland Timbers e até do CSKA Moscou, que queriam um empréstimo com opção de compra, mas o Santos recusou. Hoje o garoto diz que nunca colocou o dinheiro em primeiro lugar, só queria jogar, crescer e ajudar o time. Para piorar, a questão pessoal também pesa. Ian e a esposa esperam o segundo filho, e o desejo era continuar na Baixada Santista pela estabilidade familiar. Mas com o ambiente atual, o futuro do volante parece cada vez mais incerto. E enquanto o bastidor ferve, o técnico Vojvoda trabalha para ajustar o time dentro de campo. Depois da data FIFA, o Santos teve tempo para treinar e deve entrar em campo contra o Corinthians com 2 mudanças importantes no time titular. Souza deve assumir a lateral esquerda no lugar de Escobar, e no meio-campo, Gabriel Bontempo volta entre os titulares na vaga de Tomás Rincon, que está fora do clássico. O volante venezuelano sentiu um problema muscular e não vai ter condições de jogo. Os exames apontaram um edema na panturrilha esquerda, e ele já iniciou tratamento com o departamento médico. É uma perda pesada, já que Rincon é uma das principais lideranças do elenco e vinha sendo titular absoluto, com mais de 70 jogos pelo Peixe. E não é só ele. O Santos também não poderá contar com Tiquinho Soares, suspenso, e Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na coxa direita. O craque tem previsão de retorno apenas no dia 1º de novembro, contra o Fortaleza também na Vila Belmiro. Mas nem tudo é problema. O Vojvoda recebeu boas notícias com os retornos de Vitor Hugo e Mike, que estão recuperados de lesões e voltam a ficar à disposição. Ambos treinaram normalmente e podem até aparecer no time titular, dependendo da estratégia do treinador para o clássico.
clássico. Durante o período de treinos, Vojvoda testou várias formações e quer um Santos mais compacto e agressivo, com saída rápida pelas pontas e marcação alta para pressionar a defesa corintiana desde o início. A provável escalação do Peixe deve ter Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou Mike, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bontempo e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. É um time que mistura juventude com experiência e que precisa mostrar reação urgente. O Santos vem de 3 partidas sem vitória e precisa reencontrar o caminho dos 3 pontos para respirar no campeonato. Hoje, o Peixe soma 28 pontos, 3 a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mesmo que vença o Corinthians, ainda não ultrapassa o Internacional, que está com 32. Mas a vitória serviria para dar moral antes do confronto direto contra o próprio Vitória, que pode ser decisivo para o futuro da equipe na Série A. E olha, dentro da Vila, a confiança é de que o Santos pode sim fazer um grande jogo. O ambiente é de foco total, e os jogadores sabem que esse clássico é mais que um simples duelo. É uma chance de mostrar que o Peixão está vivo, que a camisa ainda pesa e que a Vila Belmiro continua sendo o caldeirão que todo adversário respeita. O torcedor espera um Santos aguerrido, competitivo e com vontade de vencer, diferente do que se viu nas últimas rodadas. Vojvoda sabe que a paciência da torcida está curta e que um tropeço dentro de casa pode acender o sinal vermelho de vez. Por isso, o treinador tem repetido nos bastidores: a equipe precisa de coragem, temos que jogar para vencer, não para evitar perder. Uma frase forte, que mostra o quanto o argentino está tentando mudar a mentalidade do elenco. Agora resta saber se isso vai se traduzir em campo. O Santos enfrenta o Corinthians nesta quarta, às 21h30 na Vila Belmiro, e depois encara uma sequência dura: Vitória, Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. São jogos que vão definir o destino do time no Brasileirão. E eu quero saber de você, torcedor. O Vojvoda está certo em segurar o Robinho Júnior no banco, ou o garoto já merece ser titular nesse clássico? Você acha que o Ian ainda tem espaço no Santos ou o clube está desperdiçando mais uma promessa da base? E principalmente, dá para confiar que esse time vai reagir a tempo? Deixa sua opinião nos comentários, porque o debate aqui é entre santistas de verdade. Enquanto você comenta, eu já vou te falando a última notícia do Santos de hoje. E olha, torcedor, se o clima já estava quente antes do clássico, agora ficou ainda mais pesado dentro do elenco. Souza, o lateral esquerdo do Santos, está insatisfeito com a falta de espaço e já começa a projetar uma possível saída no fim da temporada. O jogador, que vinha sendo uma das apostas para 2025, tem visto Escobar ganhar sequência com Vojvoda e não esconde o desânimo com a situação. Durante esse recesso da data FIFA, o Santos aproveitou os 10 dias de treinos para tentar ajustar o time e recuperar o fôlego para a reta final do Brasileirão. Mas enquanto o foco é a recuperação dentro de campo, os bastidores fervem. O Vojvoda segue com 2 desfalques importantes: Rincon machucado e Tiquinho Soares suspenso, e isso poderia abrir espaço para Souza. Mas na prática, Escobar continua sendo o dono da posição. Segundo o Diário do Peixe, desde que Vojvoda chegou, 24 jogadores foram utilizados. Escobar é o 7º com mais minutos, enquanto Souza é apenas o 19º. Isso explica o descontentamento do lateral, que tem se sentido desmotivado, assim como outros jovens que acreditam que poderiam render mais se tivessem oportunidade. O garoto até tem boa relação com Vojvoda, conversa bastante com o treinador nos treinos, mas entende que a fila está grande. Ele acredita que mesmo com atuações abaixo do esperado de Escobar, não está recebendo as chances que merece. E por isso não descarta deixar o Santos no fim da temporada para buscar um novo começo. Mais um menino da Vila que pode estar de saída. E você, torcedor, acha que o Souza deveria ser titular ou o Vojvoda tá certo em manter o Escobar? Comenta aí, quero saber o que você pensa sobre isso. Mas segura, porque vem mais notícia quente. Enquanto Souza pensa em sair, o Santos luta nos bastidores para segurar Neymar para a próxima temporada. E o detalhe é que Neymar pai virou um verdadeiro aliado do Peixão nessa briga para manter o camisa 10 na Vila Belmiro até 2026. O craque ainda se recupera de lesão e segue fora do clássico, mas vem se esforçando para voltar o quanto antes. Mesmo assim, surgiram informações vindas dos Estados Unidos de que o Inter Miami, time de Messi, estaria de olho em Neymar. Com as aposentadorias de Busquets e Jordi Alba, o clube americano abriu espaço para novas contratações, e o nome do nosso camisa 10 entrou na lista. Mas aí entra o fator que ninguém esperava: Neymar pai. Ele acredita que o filho precisa continuar no Santos para aumentar as chances de ser convocado por Ancelotti para a Copa do Mundo. Segundo ele, jogar no Brasil, perto da comissão técnica e da torcida, pode ser o diferencial para que Neymar dispute a sua última Copa em alto nível. E sinceramente a diretoria do Santos comemora essa postura. Com o apoio do pai, as conversas para renovação ganharam força, e o clube acredita que o craque vai ficar. Agora quero saber de você: se chegasse uma proposta milionária dos Estados Unidos, você deixaria o Neymar ir ou faria de tudo para mantê-lo mais um ano no Peixão? E para fechar esse bloco com chave de ouro, mais uma informação exclusiva que mexe com a base santista.
O Atlético Mineiro quer levar o volante Ian. Pois é, o garoto que já vem demonstrando frustração pela falta de minutos, agora está no radar do Galo, com aval direto do técnico Jorge Sampaoli. O treinador argentino, que gosta de trabalhar com jovens promessas, teria aprovado o nome do Ian e pediu para a diretoria mineira monitorar a situação. O problema é que o Santos não quer liberar o jogador, mesmo com o atleta insatisfeito. Internamente, o clube pede paciência e acredita que ele ainda pode ganhar espaço com o Vojvoda. Mas a verdade é que Ian já avisou, se nada mudar até o fim da temporada, vai buscar novos ares. E olha que antes de renovar, o garoto já tinha sido sondado por clubes do Brasil e até do exterior. Atlético Mineiro Vitória, Portland Timbers e CSKA Moscou estavam de olho nele, mas o Santos prometeu um projeto esportivo que nunca aconteceu. Agora, com tudo isso em aberto, o staff do jogador deve avaliar o mercado e decidir o futuro após o Brasileirão. Mais um talento que pode sair sem ter a chance de mostrar seu futebol. E aí, torcedor, você acha que o Santos está errando ao segurar jogadores como Souza e Ian sem dar oportunidade? Ou o Vojvoda tá certo em manter sua filosofia e dar tempo ao tempo? Comenta aqui embaixo, quero ler sua opinião. E não esquece, quarta-feira tem Santos e Corinthians, e a Vila vai tremer. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque depois desse clássico a gente vai ter muito para conversar sobre o futuro do nosso Peixão.